Fala pessoal, seja muito bem-vindo. A casa caiu pro Bolsonaro, hein? Esse rapaz aqui que eu vou mostrar pra você tá prometendo aí acelerar literalmente, né, a prisão do Bolsonaro. Você vai falar assim, pô, Cláudio, mas não é possível isso. Cara, esse rapaz aqui, que não sei se você conhece, é o Paulo Gonet, que é o novo PGR aí, e ele chamou para si a responsabilidade, né, de certo modo, de conduzir todas as investigações relacionadas ao 8 de janeiro de 2023, tá? Então você fala assim, tá, mas e daí? Bem, essa situação aí, ela vai culminar em uma pessoa. E tudo tá indicando que a casa vai cair de vez para essa pessoa. E essa pessoa que estou falando, eu vou citar o nome dela aqui, é o Bolsonaro. Então, saiu agora a matéria do Globo, tá? A coisa tá ficando feia pro Bolsonaro de vez, né? A matéria que saiu no Globo, pelo menos a página principal aqui, do jornal aí acessado por milhões de pessoas, diz o seguinte: o futuro dos casos dos atos golpistas aí do 8 de janeiro na PGR aí nas mãos, de certo modo, do Paulo Gonet. Então, você tá vendo aí, tem várias situações que vão culminar e vão pressionar o Bolsonaro e, olha, praticamente é inevitável a prisão dele. Aí você fala assim, mas como assim? Bem, essa matéria aqui, ela literalmente revela muitas coisas, o porquê que consequentemente o Bolsonaro ainda não foi pra jaula. Enfim, eu vou explicar melhor, né? Deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar, de certo modo, sobre a aceleração aí da prisão do Bolsonaro, porque esse cara aqui tá praticamente, chamou pra si, essa que é a realidade. A matéria do Globo tá dizendo assim, novo PGR chamou para si as investigações no Supremo sobre as invasões aí na sede dos três poderes, ou seja, a casa caindo para o Bolsonaro. Matéria de hoje, tá? Um sábado literalmente de pânico aí para o Bolsonaro. Então, antes disso, já aproveitar e já enfim, deixa um like se possível. Se não puder também, mais pra frente do vídeo você deixa um like, beleza? Então vamos lá falar sobre essa situação aqui do Bolsonaro. E aqui a matéria do Globo diz o seguinte, que o Paulo Gonet, o novo PGR, já praticamente decidiu e chamou para si a responsabilidade aí de analisar todos os casos do 8 de janeiro, que você sabe que os caras partiram para cima e tentaram, de certo modo, né, quebrar tudo lá, maior quebra-quebra, né, o pau quebrando lá no 8 de janeiro em Brasília, e agora o novo PGR, de certo modo, chamou para ele a responsabilidade, essa que é a verdade, sobre essa situação, e falando assim, opa, Deca aqui, cá comigo, agora sou eu que vou analisar tudo isso aí, a gente vai enjaular muita gente e, de certo modo, dependendo de como for, soltar alguns, só que a coisa vai ficando complicada, porque não é tão simples assim. E, como você tá vendo aí em matéria do Globo, né, o Paulo Gonet partiu para cima. E é bom a gente lembrar que durante aí as investigações que houveram aí no passado, se é que assim a gente pode dizer, sobre a situação aí onde o Aras e a Eliseta Ramos estavam investigando, né? Algumas das responsabilidades eles simplesmente passavam para uma outra pessoa, que é o subprocurador aí, mais conhecido como Carlos Frederico Santos, né? Ele que estava, de certo modo, partindo para cima dessas pessoas, né? Tentando colocar ali algumas pessoas na jaula, só que, de certo modo, vamos dizer assim, não andou muito. Essa que é a realidade, né? Essa que é a verdade. Só que agora as coisas mudaram. Tanto é que o Lula demorou demais, né? Muita gente falando que Lula tá demorando para escolher o PGR. Tá, então, foi justamente por isso. Por isso, né? Tudo tinha um objetivo, tudo, né, levava a crer que o Lula estava, de certo modo, analisando toda essa situação, e foi escolhida aí uma pessoa de certo modo de confiança do Alexandre de Moraes e, consequentemente, do Gilmar Mendes. Guarde bem essa informação, que ela é muito importante e ela vai desvendar aí toda essa situação. Então, como você já sabe, o Carlos Frederico era que estava aí comandando tudo isso, tá? Toda essa situação, ele estava comandando aí, investigando e tal, só que que acontece? Durante toda essa situação aí, o Carlos Frederico, ele praticamente já pulou fora, né? Parece que ele percebeu que as coisas não iam andar do jeito que tava, né? Essa que é a realidade, não ia dar mais para ficar de modo mais tranquilo, mais devagar, mais moroso sobre essa situação de não colocar essas pessoas, né, na jaula e colocar mais gente também, alguém que está à frente. Então, esse Carlos Frederico aí já pulou fora, já praticamente saiu, e muitas pessoas entendem que isso é de responsabilidade de quem? Do Paulo Gonet, esse aí que você
está vendo aí, essa que é a realidade, tá? E como é que eu posso mencionar para você? O Paulo Gonet, ele é um cara que ele não tem o costume de estar passando as responsabilidades, vamos dizer assim, processos para outras pessoas. Ele mesmo é que chama para si. Por isso, ele praticamente já atuou e já praticamente falou assim, ó, joga para mim aqui porque eu quero analisar. E tem um perigo em tudo isso, tá? Tem um perigo em toda essa situação, porque ele, de certo modo, está alinhado com algumas pessoas, como o Alexandre de Moraes, que é o relator, né? E também aí o Gilmar Mendes. Então, voltando aqui só pra gente descartar a situação, né? Você sabe que o Frederico, né? O Frederico, que era o subprocurador aí, já pulou fora, tá? E não vai mais fazer parte, porque o que dessas investigações, o fato é que o Gonet praticamente aí já disse que não vai ficar, não vai tolerar. Essa que é a realidade. O Paulo Gonet, ele não vai tolerar nada disso e a casa vai cair. O pior de toda essa situação, que o Gonet, ele vai analisar também situações como a do GSI, que deveria ter, né, pelo menos impedido, que é o Gabinete Institucional de Segurança, não impediu, não evitou que essas situações ruins aí acontecessem. E quem era do GSI à época, General Heleno. E é por isso que você vê que o General Heleno também, de certo modo, pulou fora, não tá mais nas redes sociais, não tá mais falando e tal, não sei o quê. Então, pois é, lembra que ele ficava peitando, lacrando, não tá lacrando mais. Sabe por quê? Porque esse cara aqui, ó, o novo PGR, o Paulo Gonet, vai partir para cima, vai analisar essa situação do General Heleno, a situação de Secretaria de Segurança Pública lá de Brasília, tá? E também vai analisar, pasme, tá? Acredite se quiser. Matéria que saiu no Globo aí é realmente de lascar, como diz o pessoal. Vai analisar a situação também das Forças Armadas, tá? Ou pelo menos, né? Vocês sabem, não sei se você lembra, mas teve uma outra situação da qual, de certo modo, tava ali, supostamente, vamos colocar aqui no Mundo das Ideias, tem um vídeo na internet que eu não consegui colocar ele aqui pra você, mas tinha um tanque de guerra lá, a polícia queria supostamente impedir, ou pelo menos conter o avanço dos manifestantes, e tava lá o tanque impedindo. Então, você lembra daquela situação? Pois é, o Paulo Gonet já tá o cara tá o bichão mesmo, ele tá partindo pra cima aí e vai analisar toda essa situação. E o pior, que o clima lá, de certo modo, na PGR já tá praticamente aí consolidado, e principalmente porque os caras já começaram. Por que a casa vai cair de vez pro Bolsonaro, né? Porque o que acontece? O pessoal já começou assim, já parou pra pensar, bem, se era o Santos que estava, de certo modo, dando uma aliviada e não partindo pra cima, de certo modo, dos golpistas, ou pelo menos de uma maneira mais dura, de uma maneira mais draconiana, tá? Depois eu explico quem é Draco, senão vou me perder aqui, mas de uma maneira mais dura, se era o rapaz lá, o funcionário do Aras que tava dando essa segurada, esse cara foi embora. Esse cara já não faz parte, né, das investigações. Era ele que estava, de certo modo, na teoria, freando tudo isso. E agora é o Aras que vai pra cima. Então o pessoal já falou assim, bem, esse cara, o Aras e também o subprocurador lá, e mais o Aras e a Eliseta já pulou fora porque não concordam com a possível visão aí do Paulo Gonet, que de certo modo está alinhada aí com o Supremo Tribunal Federal e com o ministro Gilmar Mendes e também com o Alexandre de Moraes, que é o relator. Então o pessoal já percebeu que realmente o caldo vai engrossar aí pro Bolsonaro, e esse rapaz aqui na teoria seria, vamos dizer assim, uma pessoa que estava ali à frente, estava tentando conter, supostamente contendo ali o avanço das investigações. Ele já sabendo que não vai mais funcionar as coisas desse jeito, ele simplesmente pulou fora e, de certo modo, abriu o caminho aí para o Paulo Gonet, tá? Que é o novo chefe aí do Ministério Público. Então, você tá vendo aí que a coisa tá ficando aí extremamente complicada para o Bolsonaro, General Heleno e quem participou de toda aquela situação. O Gonet também é sempre bom a gente lembrar, lembrando aqui matéria do Globo, tá? O Gonet, ele que vai analisar os pedidos de soltura lá do pessoal da Papuda, que tem 29 presos lá, salvo engano, lá na Papuda. É ele que vai analisar toda essa situação. Eu já expliquei pra você que os bolsonaristas, antes dele ser o PGR, tava falando assim, então, cara, tem como soltar lá, analisar aquele pessoal. Eu acho que não vai rolar. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que não vai rolar, porque eles, parece que o que foi informado aqui na matéria é que a casa vai cair de vez e a situação vai ficar extremamente
extremamente complicada, tá? Então você tá vendo aí mais um pouco sobre essa situação do Paulo Gonet. O Lula, de certo modo, não se intimidou e já partiu para cima, escolhendo aí o cara que está consequentemente alinhado aí ao Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e todo esse pessoal, tá? Tem aí também uma situação que o pessoal fala de associação das vítimas, tá? Do 8 de janeiro, mas na verdade não houve vítima lá. A vítima, se é que assim a gente pode dizer, foi a sociedade brasileira que passou por transtornos e constrangimentos e uma possível aí, ameaça de golpe de Estado. Uma possível, né? Uma ameaça de golpe de Estado. Então todo esse pessoal aí tá tentando, de certo modo, fazer aí um pedido, né? Implorar não, né? Mas fazer um pedido para o Paulo Gonet não ir tão pesado assim. É ele que, de certo modo, vai partir para cima e agora cabe a ele aí, o Paulo Gonet, né, colocar ou não o Bolsonaro na cadeia, tá? Então, só pra gente falar mais aqui sobre esse assunto de uma maneira mais clara e nítida para que você possa entender, o Paulo Gonet é que vai partir para cima desses atos aí do 8 de janeiro, ele vai investigar, ele chamou para si, é ele que vai, né, analisar toda essa situação, não passou para uma outra pessoa analisar tudo isso daí, é ele mesmo que vai simplesmente estar à frente dessa situação, vai investigar, provavelmente também vai, né, já chamou alguns outros colegas, mas eu acredito que ele vai ficar à frente de alguns processos, em especial, né, sobre situação das Forças Armadas, situação aí do GSI, General Heleno, Companhia Limitada. Talvez é bem provável que o senhor Braga Neto seja envolvido também nisso aí, deve estar extremamente preocupado, e também o Bolsonaro. Então, tudo isso aí combina, né, em uma coisa só. Antes, o Aras, né, de certo modo, ele estava lá bem tranquilo, bem favorável, mas agora já não está mais. Eu acho que agora o Aras, a única preocupação dele é não ir pra jaula, né? Que se for pra jaula, vá o Bolsonaro, General Heleno, toda essa galera, menos ele. Por isso que o Aras não se manifestou. Voltando aqui e falando sobre essa situação do Paulo Gonet, é ele que, de certo modo, vai dar andamento nessa situação aí e vai investigar o Bolsonaro, e é bem provável que a casa vai cair pro Bolsonaro, porque antes o Aras, né, voltando aqui falando sobre a situação do Aras, o Aras é que estava conduzindo toda essa situação, o Aras foi indicado pelo Bolsonaro, não ia, de certo modo, prejudicar o Bolsonaro, por isso o Aras não foi reconduzido, né, e porque também, na minha visão, estava fazendo corpo mole lá, prevaricando, enfim, né? Não foi reconduzido, e agora o Paulo Gonet está à frente aí. Ou seja, o Bolsonaro tem um péssimo sábado, a prisão aí acelerada, e a bem da verdade é que, né, não só o Bolsonaro, mas muita gente está preocupado, né? Porque tem aí a Procuradoria, né, Geral, que vai pedir a prisão dele, o Supremo Tribunal... Supremo Tribunal Federal vai aceitar com o ministro Alexandre de Moraes e Companhia Limitada. Vocês viram, né, recentemente aí, saiu uma matéria onde o Bolsonaro ele não quer mais, ele não tá discutindo mais o lance da prisão, agora ele mudou de estratégia. Ele tá pedindo pro STF para ele poder se candidatar. Aí recebeu uma resposta negativa, porque parece que tem 4 ministros lá do STF que já falaram que não vai votar mais, que a situação dele lá é complicada, que não vão votar. Então, a casa vai cair de vez aí pro Bolsonaro e parece que não tem jeito. E agora, quem tava impedindo, de certo modo, a prisão, pelo que eu entendo, era o Aras, e agora trocou aí o PGR e não tem jeito. Gente, ó, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Hoje você viu aí como é que foi o vídeo, né? Diferente, porque... E é de uma seriedade, mas é porque, assim, vivemos uns momentos tão difíceis com o governo Bolsonaro, essa que é a verdade, momentos dolorosos, né? E, poxa, cara, não foi fácil. Não foi fácil. Por isso agora a gente ri, porque, de certo modo, a gente espera que a justiça aconteça. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A gente se fala no próximo vídeo ainda hoje. Valeu!